Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia a todos os ouvintes do programa Madrugada com Deus. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez ao vivo no programa Na Casa de Maria, esse programa que aproxima a espiritualidade de você. O programa que faz com que você tenha um dia repleto de paz, de harmonia, de amor. Por isso o nome já diz, não é? Madrugada com Deus. Então, nesta madrugada, nós estaremos falando muito sobre espiritualidade, sobre fé, sobre realizações. Bom, o tema do programa: quer ser próspero? Cuide da sua família. O tema do programa é esse. Quer prosperar? Cuide da tua família. É o tema que tem como base os ensinamentos de Dom Carlos Ramires. Esse tema é tirado da palestra que Dom Carlos Ramires nos trouxe, que nos dá essa fórmula de como prosperar. Prosperar como? Cuidando da família. Gente, é em casa que todos os dias nascemos, não é? Você sabia que você nasce todo dia? Todo dia você nasce. O tempo em que você está dormindo é o tempo em que o espírito tem para retornar à sua origem. A nossa origem é espiritual. Somos seres espirituais encarnados, mas a nossa origem, a verdadeira origem de cada um de nós é o espírito, é espiritual. Por isso que precisamos dormir, não para refazer apenas o corpo físico, mas para refazer as forças da alma, para que a alma ela tenha poder de superar a fraqueza da carne. Lá em Mateus, evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 41, ele diz as palavras de Jesus quando o próprio afirma: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela é fraca. Então o espírito precisa se fortalecer para poder vencer essas fraquezas da carne. É por isso que todas as madrugadas, noites, nós precisamos dormir. E o que fazemos enquanto o corpo dorme? São dúvidas que as pessoas têm. O que o espírito faz enquanto o corpo está dormindo? O corpo está ali, inerte, deitado, relaxado, descansando, roncando, não é? Tem muita gente que ronca. Então está ali o espírito deitado, descansando, ou melhor, roncando. E o que... O espírito não, o corpo, né? E o que o espírito está fazendo em uma hora dessa? Onde você está? Você sabe? O que você faz? A gente precisa saber. Precisa. Por isso que, independente da religião que se tem, todas ensinam a orar, a ir dormir na paz de Deus. Em paz você consegue reconectar-se aos amigos do mundo espiritual, à sua família espiritual. Nós temos a família material, que são aquelas que nós nos comprometemos aqui, mas também temos uma família espiritual, que são aqueles espíritos afins. Gente, Hermes Trismegisto, ele diz que o que há em cima há embaixo. Tem um grande brasileiro que nos dizia que tudo que há aqui no mundo material é uma cópia rudimentar do plano espiritual. Eu creio sim. Creio que aqui, sim, é o nosso estado de evolução. É uma condição evolutiva estarmos encarnados. Então, tudo que há na matéria é, assim, uma cópia que trazemos do mundo espiritual. Não é? Tudo que se inventa aqui vem da cabeça de alguém. E vem de onde? O que é uma ideia, senão uma conexão com o mundo espiritual, trazendo essa ideia para ser materializada no mundo carnal? Então, aqui é uma cópia rudimentar. Então nós temos no mundo espiritual uma vida como todas as outras vidas, só que em um patamar mais elevado, sem tantas mágoas, tristeza, ódios, decepções, de uma forma mais ampla,
A nossa vida aqui é muito restrita, não é? No mundo material, no mundo carnal, nós temos muitas restrições. Exemplo simples é, olha, para sair de um lugar para outro, você precisa de uma locomoção, né? Você precisa de um transporte. Você precisa de um transporte. Então você tem que ter um transporte público, um veículo, né? Uma moto, um carro, uma bicicleta, uma patinete. E leva-se um tempo para você chegar. No mundo espiritual, na condição de espírito elevado, não um espírito ignorante, mas um espírito elevado, essa condição ela é feita, né? Esse transporte ele é feito de uma forma muito mais rápida. A tecnologia do mundo espiritual é muito mais superior do que a tecnologia que nós temos hoje, isso é fato. Aí você pode dizer, poxa, que legal, então quando eu morrer eu vou ter toda essa tecnologia a meu favor. Depende da condição, gente. É como no mundo material. Tem aquelas pessoas que têm uma condição de ter um aparelho eletrônico com toda a tecnologia, tem aquela que não tem a condição. Não é diferente lá. E não estou falando de recursos financeiros. Estou falando de condição de alma, de espírito. Quando Jesus diz que devemos juntar tesouros no céu, ele não está falando de condições financeiras, de ouro, não. Ele está falando disso, dessa condição de você viver em um patamar de uma cidade onde há toda a organização, toda a disciplina, todo o empenho de todos para com todos. Esta é a condição que você, como um espírito em evolução, deve buscar. Buscar estar numa condição de realmente fazer parte de uma sociedade onde todos pensem por todos. E no mundo material, nós sabemos que há muitas comunidades, há muitas colônias, como é relatado no livro Nosso Lar. Existe a colônia Nosso Lar, como a colônia Esperança, e essas colônias são espíritos que têm afinidades um com o outro. E todos trabalham pela coletividade. Todos trabalham pelo coletivo. Por isso chama-se clã. É uma família só. Todos pensando em todos. Então, para que nos adequemos a uma vida como essa, nós temos que tentar ou trabalhar para implantar isso na nossa vida no mundo carnal. Por isso que é importante cuidar da família. Por isso que é importante cuidar da nossa casa. Se temos ali uma sociedade harmoniosa, que é a sociedade chamada família, tenha certeza que você terá condição de viver numa sociedade um pouco maior no teu trabalho, na tua comunidade, no teu município, na tua cidade, no teu país, no teu continente, no planeta em que nós vivemos. Nós temos que aprender a viver em sociedade. É o que esses espíritos que vêm à casa de Maria proporcionam a todos nós. É vivermos bem um com os outros. Bom, como sempre fazemos, eu quero convidar você agora, que está me acompanhando, para que façamos uma prece, para que entremos em oração. Pois nada melhor, não há nada melhor do que falar com Deus. Olha, eu quero fazer um adendo aqui. Na quinta, perdão. Hoje já é domingo, né? Poxa, o tempo voa. Hoje já é domingo. Na quinta-feira, estávamos no curso mediúnico e falávamos sobre isso mesmo. As dúvidas das pessoas, falávamos de sociedade, falávamos de como é difícil viver em harmonia e falávamos também da necessidade de elevar o pensamento a Deus, de estar com Deus. E aí muitos do curso perguntavam, poxa, mas a concepção de Deus muda tanto, né? Eu falei, é verdade, muda mesmo. Conforme o grau de compreensão de cada um, cada qual vê Deus de uma forma. Mas eu, em particular, eu citei isso e cito aqui para vocês, que eu gosto da apresentação feita por Jesus sobre Deus. A definição que o Cristo fez de Deus, ela é maravilhosa. Jesus, quando foi interrogado, quem é Deus? O que ele disse? Deus é amor. Olha como é simples. Deus é amor. E ele completou ainda. E nada existe fora desse amor. Nada existe
sem a presença de Deus. Ah, mas Júlio, não pode. Uma pessoa que faz o mal, ela não tem a presença de Deus. Eu te pergunto, uma pessoa que não faz o mal, uma pessoa que faz o mal, ela não respira como você que faz o bem? Não é? Ou o ar que ela respira é diferente? Não é. Não é diferente. A água que ela toma é a água que Deus nos dá a todos igualmente. O sol que a ilumina é igual. Então Deus se faz presente. Mas a presença de Deus não significa que Ele, por imposição, vai te mudar, não. É um erro grave. Achar que Deus é que vai me transformar. A minha transformação acontece por intermédio do conhecimento. Conheça quem é Deus e, naturalmente, esse Deus, sim, começa a agir por você, em você. Mas a presença de Deus, ela é constante em todo mundo. Mas não significa que Deus vai te impor uma mudança. Não, 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 não. Não impõe mudança. A mudança é uma atitude pessoal, é um desejo próprio, íntimo. Mas saiba que a partir do momento em que você decidir estar na presença de Deus, aí você muda. Não que Deus nunca esteve na sua presença, você que não esteve na presença dele. Por isso, nós acreditamos sempre nas palavras de Jesus. Conheça as verdades e ela vos libertará. Sabemos da onipresença do Pai Celestial, pois a onipresença é a capacidade de estar em toda parte ao mesmo tempo. É assim que vemos Deus: onipresente, onisciente, onipotente. Estar em toda parte, sabe tudo, pode tudo. Por isso, Senhor, nesta madrugada de domingo, onde nós estamos em nosso lar, mesmo você que está no trabalho nos ouvindo, que nesse domingo possamos descansar, nos refazer, possamos interagir com a nossa família, com os nossos familiares, filhos, marido, mulher, irmãos, que possamos viver essa sociedade chamada família de uma forma harmoniosa, que possamos dar a nossa contribuição para o bem dessa sociedade. E assim, Senhor, sentimos a Tua presença. Com muita fé, com muita crença, com muita verdade em nossa alma, nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e toda a glória te pertence, para todo sempre. Que assim seja. Amém.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Depois desta bela canção, estamos aqui de volta para o programa Madrugada com Deus. É uma bela canção mesmo, não é? É o Jair daqui do coral do Templo Maria Santíssima, cantando o Pai Nosso em latim. Bela canção, não é? E olha, se você quiser adquirir essa canção, você pode, viu? O Templo Maria Santíssima, ele disponibiliza, sim, todo o material aqui da casa, todas as palestras, todas as reuniões, todo esse material é disponibilizado para você. E eu vou te contar um convite, eu vou te contar uma novidade. Logo mais nós teremos o Playtens. Logo mais. O que é o Playtens? Playtens é um portal onde você vai poder ouvir essa música e qualquer palestra a hora que você quiser, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, no seu iPhone, enfim, no que você quiser. Ali você terá todas as palestras de todas as entidades, todos os programas Madrugada com Deus, para você ouvir sem tanto gastar, sem muito gasto com o seu pacote de dados. Olha que legal, porque são áudios. O Playtens é para áudio. Então as músicas, mensagens específicas e direcionadas. Nós teremos também, não sei se todos conhecem, teremos aqui podcasts. Sim, um debate sobre um tema específico e ali nós vamos debater abertamente sobre aquele tema. Isso vai ser muito enriquecedor. Já estamos preparando, bem provável daqui a no máximo um mês, esse Playtens, essa nova porta de comunicação do templo, estará disponível a todos. Olha que legal, não é? Bom, gente, eu não quero perder tempo
eu quero já chamar aqui a mensagem do nosso irmão Dom Carlos Ramires, que ele fala sobre esse poder de transformar que nós temos. Cuidando do quê? Como eu disse no começo do programa, cuidando da família. Prosperar é cuidar da sua família, cuidar do seu lar. Então, preste atenção nas palavras de Dom Carlos Ramires. Nós vamos voltar, vamos conversar bastante. O programa também tem aqui a leitura do Evangelho segundo Rustem. Você que é espírita, não sei se você já ouviu, eu em particular ouvi muito sobre Rustem. Jean-Paul Rustem. É um francês que viveu na época de Allan Kardec, lá na França. E ele estudou muito o espiritismo, os fatos espirituais, fez muitas entrevistas com médiuns naquela época, entrevistando os espíritos. Então, ele fez um apanhado e criou-se, assim, 4 evangelhos de Rustem. Quer dizer, a visão dos espíritos que Rustem colocou ali, para que entendamos melhor tudo que o Cristo veio fazer nesse planeta. Toda a sua passagem, o significado de cada coisa, o porquê disso, o porquê daquilo. É bem rico a leitura desses livros. Então, por orientação da espiritualidade, nós gravamos com o nosso amigo Paulo de Moraes o livro e trazemos aqui para deixar à disposição tua, para que você do programa Madrugada com Deus possa também se enriquecer com esse conhecimento que esse irmão Rustem trouxe a todos nós. Mas isso após ouvimos aí Dom Carlos Ramires, nos enriquecendo mais com as suas aulas. Eu digo isso aqui para as pessoas, que os espíritos da casa não dão palestra. Eles trazem aulas libertadoras, aulas para libertar a alma dos males físicos. Então presta atenção a mais uma aula do nosso amigo espiritual, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. As palavras do Cristo são os melhores caminhos que todos nós devemos refletir. E Ele está sempre nos chamando à reforma da nossa vida, para que essa vida possa se desenvolver. Fazer sempre com que a verdade seja a diretriz da nossa vida. Sempre a verdade. Por mais difícil que ela seja, a verdade tem que fazer parte do seu dia a dia. Nas mínimas questões. Através da verdade você vai expandindo sua boa vibração, vai afastando os males da sua vida. E com um pouco de força de vontade, você vai aprendendo a ter um domínio melhor sobre os seus instintos, suas fraquezas. Vocês sabem que ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos para corrigir e para melhorar. Tudo de uma oportunidade só. No dia a dia você vai enfrentando todas as situações vividas por você em outras vidas, cujo nessa vida para você são fraquezas ou instintos ou personalidades fortes que tem, e que para você é um tanto difícil de aceitar, por tantas vidas já acumulando tais vibrações ou tais conhecimentos, que às vezes o novo, a mudança, sempre é mais difícil. O apego às coisas que tem são muito fortes. Só que esse apego faz você esquecer o tudo novo que está sendo oferecido. Quando Cristo te chama, ou te encaminha, dá vida para você entender mais a sua existência, Ele está te ajudando a cumprir com seus objetivos de vida, para você encontrar a sua paz e a sua felicidade, para você se realizar. Lembre-se, a sua vida é a soma de todas as suas encarnações. Tudo que você sabe, seus instintos, suas vontades, sua inteligência, suas dificuldades,
são frutos de todas essas encarnações somadas em todo o conhecimento ou as coisas que você tem e faz. Por isso, às vezes, é difícil você entender que essa reforma íntima, tão ensinada e insistida, é o melhor caminho a seguir para você se acertar. Os problemas que temos são oportunidades que estamos tendo de aprender a lidar conosco mesmo, com os nossos instintos, nossas vontades, e escolhermos um caminho que vai nos trazer paz e felicidade. Por isso não podemos ter pressa. A pressa sempre causa danos à nossa vida, porque às vezes somos enganados por nós mesmos, devido às influências encarnatórias, e às vezes somos inflamados pelas vontades dos outros também, que trazem seus problemas reencarnatórios e que juntos acabam causando discussões, brigas, e isso vai impedindo que você alcance a paz para você progredir. Quanto mais tu cuidar de você, da sua alma, mais a sua vibração vai transmitir segurança. Não vai ter medo, não vai ficar doente, não vai sentir dores do peso que a sua alma traz, e vai aproveitando os problemas que a vida foi te mostrando, enxergando ali uma oportunidade. Uma oportunidade para você se corrigir, ou para você colocar o que você sabe dentro do campo que você atua. Por isso a paciência em saber enxergar o que é melhor para você. Sabendo que essa existência vai terminar, mas que ela continuará no outro plano, com as mesmas características do que essa. E para que tudo aquilo possa ser melhorado, a melhora tem que começar aqui. Tu sabe que Deus dá oportunidade a todos de igual forma. Deus não dá um frio sem que você tenha um agasalho adequado para você suportar. Deus não coloca um peso nos seus ombros sem que você não consiga carregar. Deus não castiga você por questões religiosas ou outras razões, porque os homens assim o dizem. A vida, ela te oferece chances. E quando você reencarna, você está desenvolvendo o seu plano de vida. Tudo que está enfrentando, que te dá medo, é o novo. Tudo que é instinto, é o velho que há em ti, nas encarnações. E tudo que envolve a sua vida, a sua família, são os compromissos que você tem. Por isso não se pode maldizer essas companhias familiares ou as pessoas que fazem parte de nós, fazem parte da escolha da nossa vida. Mas procurar viver em paz. Se não conseguir viver em paz, procurar um caminho diferente, mas em paz. O amor tem que ser verdadeiro para poder sustentar uma relação familiar. Assim como o trabalho que vai se desenvolver, que tem a ver com as bases que te sustentam. Por que os ciganos se preocupam tanto com a família dele? Das raízes principais. Por isso sempre falamos a todos, vocês já conversaram com seus avós? Vocês conversam com seus pais? Vocês são amigos dos seus irmãos? Não adianta fazer de conta que a inimizade não existe dentro desse campo, porque essas vibrações é que vão somar em você a personalidade que você precisa desenvolver para que a sua vida dê certo do jeito que você sonha ter. Para você não ficar ascensionando e caindo, subindo e descendo, ganhando e perdendo. O compromisso maior que você reencarna está dentro da sua casa, dentro da sua conjunção familiar. Quanto mais entendimento tiver disso, mais paz você vai ter,
para você desenvolver a sua criatividade e usar tudo que aprendeu, que estudou, sabendo que os seus pés estão seguros, porque a família dá segurança para você sustentar qualquer coisa que queira fazer. Para isso, o desdobramento, nessa convivência com a família. Procure resolver essas coisas em ti. Procure resolver os seus relacionamentos pessoais. Procure viver em paz com eles. Se não deu certo um casamento, não saia com mágoa nem com raiva. Agradeça. E segue a sua vida. Se não deu certo acertar nessa vida, não aumente o problema. A raiva só aumenta as consequências. Tu pode deixar para a próxima vida e continuar trabalhando, aprendendo e se desenvolvendo diante das coisas que você quer. Mas tudo tem que ser resolvido e tudo será resolvido para você continuar a aprender a lidar com todas as situações que a vida tem a oferecer. Sempre que você tiver qualquer dúvida, faça sempre uma prece antes. E procure sentir as vibrações das coisas que você quer assim resolver. Se aquilo te traz uma angústia muito grande, se prepara melhor. Alguma falha ali. Seja relacionamento, seja saúde, seja trabalho, não importa. Todos os seres humanos possuem um instinto muito forte. Um instinto de defesa. Tudo aquilo que vem de vibração e que compromete a sua segurança, vem um alerta de dentro para que você possa se preparar melhor. Não fugir dos compromissos, mas se preparar melhor para resolver. A pressa é inimiga. A pressa, querer resolver as coisas de qualquer jeito, é inimiga. Mas você não pode usar isso como desculpa na morosidade. Ir deixando, enrolando, passando o tempo. Quem administra o seu tempo é você. E você deve saber aproveitar bem esse tempo. Ter sabedoria para trabalhar esses sentidos em você. Os que desenvolvem essa intuição, previnem-se e tomam as decisões mais acertadas. Em tudo que for fazer. Em todas as coisas que for fazer. Quem dá a receita é o Cristo. Ele diz, misericórdia quero. Misericórdia quero. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Todos vocês estão de passagem. E todos passarão. Alguma coisa na alma todo mundo tem que cuidar. Porque é para o campo da alma que todo mundo retornará. Tudo que é do pó tem que ser bem usado. Qualquer coisa que você tenha, você tem que saber usar bem. Você tem que saber cuidar daquilo que lhe foi confiado. E nunca menosprezar. Não menosprezar nada. Conhecimento, riqueza, saúde, os bens materiais que lhe são dados, algum compromisso você tem. Nada é dado só para te provar se você domina ou não domina. Tudo tem objetivos próprios. Lembre-se, você reencarna com tudo que você precisa ter, ser, para você melhorar. Nunca para piorar. Você nunca reencarna para piorar. Em nenhuma das situações, por mais difícil que possa parecer. Ninguém nasce para piorar a vida que está tendo. Ninguém. Deus é amor. Deus é o amor eterno, o amor vivo,
O amor de verdade que movimenta a vida de todo mundo. Então, por esse amor e por esse conhecimento, não lamente o que você está enfrentando. Aprenda. Não se culpe pelos erros. Melhore. Melhore. Você vai desenvolver melhor o seu trabalho, se você desenvolver melhor a sua família. É sempre assim. São as bases do lar que dão as vibrações, as energias para você trabalhar. Mas se você não cuida do lar, o seu trabalho não prospera como você imagina. Trabalho não é fuga, trabalho é complemento. E tem que ser complemento em você, para você. Quanto mais você se ama, mais você se cuida, mais feliz você vai ser, mais próspero você vai ser, porque você está se vendo, se cuidando, e cuidando de onde estão seus pés, na família que você tem. Esse é o ponto principal. Deus bendiga a todos. Aí, quanta riqueza de conhecimento, né? Quanta riqueza de conhecimento, não é verdade? Olha, é fato que a base da nossa vida é nossa família, gente. É como nós falávamos aqui antes mesmo, que nós temos que cuidar do local onde nós nascemos, não é? Que lugar é esse? A nossa casa. Todos os dias nós renascemos para um novo dia. Então, Dom Carlos Ramires nos chama a atenção que precisamos cuidar da base. Quando nós estamos bem junto aos nossos familiares, a nossa casa vibra bem, a nossa casa ela é aconchegante, nos faz descansar, relaxar. Poxa, você sai para o trabalho já com saudade da casa, isso é bom. Você vai, faz suas atividades, mas você sabe que tem um porto seguro que irá retornar, onde você poderá atracar ali e descansar. Essa é uma necessidade de todos nós. Cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família. Família são pessoas, espíritos com o qual nos comprometemos. Principalmente os nossos filhos, não é? Que veio ao mundo por intermédio de nós. Nós nos comprometemos com estes antes mesmo do nascimento deles. Então temos que fazer a nossa parte, né? Temos que cuidar com todo carinho desta alma que nós, antes mesmo de nascer, dizemos: olha, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, vou te direcionar, vou te dar estrutura para você vir a esse mundo e se realizar. Então precisamos cuidar da família sempre, sempre. Aí, olha, a família é essa sociedade que nós chamamos, né, de filho, pai, mãe, irmãos. Mas existe uma família maior, que é a própria sociedade onde nós moramos, com quem nós convivemos. Olha, uma vez um dos amigos espirituais me fez uma pergunta. Ele nos instruiu sobre um fato. No mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas, certo? De almas encarnadas. 7 bilhões de pessoas. Em nossa existência, em nossa vida, você não consegue viver com menos de 1%. Você não consegue viver nem com 1% dessa quantidade de gente. Você não vai conhecer 1% desses 7 bilhões de pessoas. Olha que louco. Então, essas poucas pessoas diante de 7 bilhões com quem você convive, faz parte da sua vida. Não é por um acaso. Não existe acaso. Esta pessoa que você convive faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Esse seu companheiro de trabalho, esse seu chefe, que muitos, não sei se é o seu caso, fala que é chato, pega no seu pé, não é por um acaso. Ele faz parte, ele está te ensinando alguma coisa você aprende com alguém que você convive, gente. Uma pessoa que você convive dentro de um ônibus. Eu peguei um ônibus, encontrei isso. Aquela pessoa, num ato que ela faz, ela te ensina alguma coisa.
Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem chulé, vai, se me permite essa palavra. Uma pessoa que você está dentro do ônibus e você vê uma pessoa saltando, aquele ato te fez ficar alerta. Então, querendo ou não, você teve um aprendizado. Peraí, poxa, não vou vacilar. Você vê de repente uma pessoa cortando ali a bolsa de uma mulher e tirando ali o celular dela. Você, com aquilo, você aprende. Que seja tomar uma atitude, chamar a polícia, seja qualquer coisa, mas é um aprendizado. Aprender é viver, viver é aprender. Então, todas as pessoas com quem nós convivemos são, sim, da nossa família evolutiva. São espíritos que nós nos comprometemos a viver para aprender. Mesmo que seja uma pessoa de relance, ela passou na sua vida, mas ela deixou ali alguma marca, alguma coisa que te ensinou. Isto é evolução, gente. Poxa, 7 bilhões. E vamos viver aí com quantos disso? Com 1 milhão de pessoas? Será que a gente consegue viver com 1 milhão? Não consegue, né? 1 milhão de pessoas é gente para dar com pau, né? 1 milhão? Acho difícil uma pessoa conviver com 1 milhão de pessoas. Entre 7 bilhões. Enfim. Então, gente, existe a sociedade família, mas existe uma sociedade maior, que são essas pessoas que não por acaso pertencem à tua vida. Então, a partir do momento em que você estiver diante de alguém, lembre-se disso. Não é por um acaso. Este alguém tem o que você ensinar e você tem o que aprender. Que a vida é isso, né? É ensinar e aprender o tempo todo. Como aprendemos aqui com essas palavras de Dom Carlos Ramires. Poxa, quantas lições, não é mesmo? Quantas lições esse Espírito tem para nós? Quantas? E olha, se você quer, você pode ouvir quantas vezes você quiser, tá? É só entrar no nosso canal aqui no YouTube e você pode ouvir a mensagem de Dom Carlos Ramires, como todas as outras mensagens. Nós estamos aí em busca de uma meta no nosso canal no YouTube, que é de chegar a 100 mil inscritos. 100 mil pessoas inscritas no nosso canal. É uma forma também de o templo ele adquirir recursos. O YouTube, ele passa uma porcentagem do que ele ganha com os patrocinadores. Aqueles comerciaizinhos que passam ali, é pago. As empresas pagam para o YouTube. E eles colocam em nossos canais, né? Em vários canais, como o nosso. Quando o nosso canal chega a 100 mil pessoas, ele começa a passar uma porcentagem até um pouco maior. Então é uma forma de você também contribuir com essa casa. Gente, olha, aprendi com esses espíritos que nós não podemos ficar à parte de nada. Nós temos que fazer parte de tudo quanto a vida nos possibilita participar. A vida é uma grande participação. Então não podemos ficar à parte da vida, nós temos que fazer parte dela. Então quando você é convidado a fazer parte de alguma coisa, faça. Faça, dê a sua participação. Por quê? Porque se aquela coisa produz bons frutos, você irá também usufruir destes bons frutos. É o caso do Templo Maria Santíssima. Eu acredito fielmente que você tenha confiança nesse trabalho, certo? É por isso que você está sempre acompanhando as nossas transmissões, não é? O programa Madrugada com Deus e todas as nossas redes sociais, não é mesmo? Então, se você acredita, não fique à parte, não. Procura fazer parte também. E você tem diversas formas de fazer parte. Entre essas é se inscrever no nosso canal. Não apenas no YouTube, tá? Nós temos o nosso Instagram. Entra lá, Tens Oficial. Você pode se inscrever ali também e fazer parte. Aí você recebe todas as mensagens exclusivas. Nós estamos aqui, ó, quebrando muitas barreiras, mostrando aqui os bastidores de uma reunião espiritual. Então, se você tem curiosidade, tem desejos de saber como se procede, o que acontece com o médium quando ele está na sala de concentração esperando para receber um espírito, para que o espírito baixe nele. É um palavreado que eu mesmo não gosto de falar, né? Baixar. Eu sou um médium, mas eu não gosto que o espírito baixe em mim. Não existe isso.
Então, se você tem essa curiosidade, se você tem esse interesse de saber, se inscreve no nosso Instagram. A gente mostra pelo Instagram, transmissão no Instagram, os bastidores. O espírito, ele não baixa em ninguém, tá, gente? Já que eu entrei nesse assunto, o espírito não baixa no médium. O espírito entra na sintonia, ou você, médium, entra na sintonia do espírito. É uma união. É uma união, a palavra já diz, né? É uma incorporação. Há uma incorporação dos objetivos. O meu objetivo como médium é, sim, ajudar a quem na casa espiritual vem. Eu me ponho como uma ferramenta. O propósito do espírito também é ser uma ferramenta de Deus. Então, há essa conjunção, essa união de propósito. Então, há essa incorporação de forças. A minha força de desejo, de vontade, de fé de ajudar o próximo, incorpora-se a força e o desejo e vontade do espírito de ajudar aquele. Então, há essa interação entre a mente do espírito e a mente do médium. E com isso, o médium recebe as instruções de todas as informações que o espírito tem. E aí ele vai passando, vai fazendo uma análise com toda a tecnologia existente no plano espiritual sobre a necessidade daquela pessoa. Quando uma pessoa vem à casa espiritual, no dia dos médicos espirituais, é pedido que sempre venha 40 minutos antes do atendimento. Para quê? Para que a equipe que recepciona, ela possa ali fazer o pré-atendimento. Qual é o pré-atendimento? É necessário saber os propósitos, os objetivos, os desejos, as necessidades e as condições do atendido, do assistido que está ali. Não é simplesmente o espírito diz, vou te ajudar e acabou. Não, é necessário ter um conhecimento sobre o que está acontecendo com a pessoa. No caso dos médicos, há sim uma triagem da equipe médica para que quando aquela pessoa esteja diante do espírito incorporado, o espírito possa passar as instruções para ela, diante da necessidade verdadeira que o corpo tem. Assim também em todas as áreas, tá? Vemos aqui os médicos, vemos aqui os ciganos. Esses espíritos ciganos estão dedicados a trabalhar a prosperidade, a felicidade, o amor na vida das pessoas. Para que isso aconteça, eles precisam ter na mão todas as informações. O porquê que a pessoa não está se dando bem no campo profissional. Então o espírito precisa saber o que está acontecendo. E o espírito não é adivinho, gente. O espírito não é adivinho. É um dedicado filho de Deus que não mede esforços para fazer o que for necessário para nos ajudar. Então, eles precisam de informações. Por isso é pedido que 40 minutos antes chegue na casa espiritual. Bom, gente, o tempo está passando e eu quero convidar você agora para acompanhar aí a leitura que eu falei no começo, que é do livro de Rustang. Rustang é um grande trabalhador na seara de Deus, de Cristo Jesus, para implantar no mundo a verdade, pelo conhecimento, libertar pelo conhecimento, como nos ensinou a Jesus, como nos ensinou Jesus a fazer. Então agora eu te convido a prestar atenção na leitura de Paulo de Moraes, com o livro O Evangelho segundo Rustang. Preste bem atenção, porque é riquíssimo, tá bom? Então vamos lá. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustang. Narração, Paulo de Moraes. Número 4. Quais o sentido e o alcance destas palavras que haveis dito mediunicamente, falando da dúvida de Zacarias?
porquanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido. É de bom aviso não abraçar cegamente qualquer ideia nova, não acolher como boas todas as máximas pregadas com mais ou menos eloquência. Deve-se sempre sondar cada fato, cada ideia. Deve-se procurar ver tudo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da inteligência. Escutar não com os ouvidos materiais, mas com os da alma. O homem deve raciocinar, estudar, apreender bem todas as coisas. Eis porque dissemos que não foi por haver duvidado que Zacarias ficou mudo. Que pedia ele? Uma prova de que a aparição não era um erro, uma alucinação do seu espírito. Recebeu, pois, uma prova e não um castigo. Poderá o Senhor considerar crime a ignorância de um homem? Número 5. Tendo-se em vista estas palavras de Zacarias, no versículo 18, de que modo me certificarei disso, sendo eu já velho e estando minha mulher em idade avançada? Como devem ser entendidas na resposta do anjo ou espírito estes dizeres? Por não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Zacarias pedia, já o dissemos, simplesmente uma prova, sem prevenções de dúvida ou de negação. Pedir uma prova era não querer acreditar unicamente pelas palavras ouvidas, que o fato ocorresse como lhe fora dito. Número 6. Considerando esta frase, insistimos nas palavras do anjo ou espírito que se manifestou a Zacarias a respeito de Elias, palavras repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. Sim, Elias seria João e João fora Elias. Primeiro, que se deve entender por isto? Palavras repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. João era tido geralmente pelos judeus como sendo o profeta Elias que voltara. Precisamente porque a opinião geral via em João o reaparecimento de Elias, é que tantas interpelações lhe foram dirigidas sobre esse ponto no curso de sua missão, repetindo mais tarde os discípulos a Jesus o que a tal respeito diziam os fariseus. Segundo, tendo-se em vista estas palavras, sim, Elias seria João e João fora Elias, será lícito dizer-se que as do versículo 17, ele irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias, tinham por sentido oculto e único verdadeiro no pensamento e na linguagem do anjo, indicar que o espírito do profeta Elias viria reencarnar no corpo daquele menino que ia nascer de Isabel e de Zacarias? Sim, certamente. Que sentido oculto só mais tarde seria explicado pela revelação, destinada a explicar em espírito e verdade a lei natural da reencarnação em seu princípio e suas consequências? Sim, mas esse sentido oculto fora entrevisto desde a origem. Número 7. Na frase, os Espíritos do Senhor vestem muitas vezes, visando erguer a humanidade, uma roupagem que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com seus preconceitos no tocante às condições sociais, é que o devotamento desses espíritos sabe ser eficaz sob todas as formas? Que sentido se deve atribuir a estas palavras? Uma roupagem que aos olhos dos homens é tida por ínfima, de acordo com seus preconceitos no tocante às condições sociais. Falávamos de João. Notai a condição humílima de Jesus do ponto de vista do vosso mundo. Que categoria social ocupava ele? Qual a que ocupavam os apóstolos, os discípulos zelosos e fiéis do Mestre?
Homens, não observais ainda agora, nas classes mais abjetas, segundo o vosso ponto de vista, exemplos de abnegação, de nobreza da alma, que o vosso orgulho não desejara ver, senão nas classes elevadas da sociedade, no seio das quais, entretanto, é que geralmente, para a vergonha delas, menos se produzem esses exemplos? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Tá aí, você acompanhou um trecho da leitura destes 4 livros maravilhosos, tá? É um grande estudo que Jean Baptiste Rustin fez sobre os evangelhos, entrevistando assim os espíritos, para que nos enriqueçamos cada vez mais com as lições que o Cristo Jesus trouxe a este mundo. Gente, precisamos estudar sim, cada vez mais, tudo aquilo que o Mestre Jesus veio trazer. Se tem uma forma de nos libertarmos de todo o mal, é conhecer tudo aquilo que o Jesus Cristo veio trazer à Terra. Ele é o libertador. Jesus é o grande libertador. É aquele Messias tão anunciado por todos os seus antecessores, não é? Todos os profetas anunciavam a vinda do Messias que iria libertar o povo. E libertar de quê, senão da ignorância? Olha, Jesus é o ser maior desse plano, desse planeta. E ele nos diz com simplicidade como devemos agir para que a nossa vida tenha o progresso, tenha felicidade, tenha crescimento, tenha paz. Poxa, Jesus ele diz simples desta forma, olha, faça ao próximo o que quer para você. Haja com os outros como você deseja que hajam contigo. Por mais que existam as pessoas más nesse mundo, que existam pessoas ruins, quando você pratica o bem, a quantidade de pessoas que se aproxima de você são muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, porque é questão de frequência. A frequência que nós estamos, ela vai atrair pessoas que vivem naquela mesma frequência. É igual um time de futebol, eu sou São Paulino, então quando eu vou no estádio eu vou encontrar um monte de São Paulino. Quando eu vou falar de futebol e encontro um que também torce para o mesmo time que eu, claro, a gente tem uma interação. Por quê? Porque há um propósito em comum, há ideias em comum, há desejos, pensamentos e sentimentos em comum. Então isso é a frequência. Por isso que Jesus, sabiamente, ele diz, faça o próximo que queres para você. Viva no bem e o bem viverá em você. E a sua vida será, sim, de coisas boas, gente. Não estou dizendo que tudo vai ser perfeito e mil maravilhas. Não, não é isso. Não, não é mesmo. Mas a quantidade de coisas boas, ela vai superar muito as quantidades de coisas ruins. Por quê? Porque eu estou atraindo pelo meu ato, ação e reação. A ciência comprova que toda ação gera uma reação. Todo bem que se faz é o bem que se vai viver. E Jesus disse isso com simplicidade. Faça o próximo que queres para você mesmo. Então, gente, que possamos aplicar em nossa vida todas essas lições, todos esses ensinamentos. Olha, a Casa de Maria tem esse objetivo. Fazer com que você enriqueça-se pelo conhecimento. Fazer com que você saiba dar valor à família, saiba dar valor a cada instante. Aqui no trabalho espiritual, o nosso amigo Juan Domingues nos contava. É incoerente, é incompatível você dizer que acredita em Deus e viver a reclamar de fatos da sua vida. Por quê? Se você vive aquele fato ele é positivo porque ele tem a presença de Deus. Se você acredita em Deus, você acredita que Ele está presente em tudo. E se Ele está presente e permite aquilo ser vivido por você, porque aquilo Ele vai te enriquecer, o fato vai te enriquecer. Mesmo que não seja agradável,
Poxa, quantas pessoas perdem o emprego e se desesperam, não é mesmo? Mas aquela perda faz você ou valorizar mais, ou é porque acabou o seu ciclo ali dentro daquela empresa, daquela profissão. E você tem que ir adiante, não pode parar. Chega, você já aprendeu ali o que você precisava aprender, você já deu o que podia dar. Então a vida vai te empurrar para frente, aí você perde o emprego. Ai, meu Deus, o meu mundo acabou porque eu perdi o emprego. Não, não acaba. Então não pode acabar a sua fé em Deus. Porque se você acredita em Deus, em vez de se desesperar por ter perdido, Senhor, seja feita em mim a sua vontade. Ô Senhor, o que eu vou fazer agora? Que a sua vontade se manifeste em mim. Eu sei que eu vou lutar, vou batalhar, mas peço, Senhor, que se faça em mim a sua vontade. Pronto. E vou atrás de trabalhar, lógico, não vou cruzar os braços, fazer igual Souza, né? A história de Souza, cruzar os braços, esperar que Deus me leve. Não, Deus não tem que me conduzir, Ele já me dá o que eu preciso. Então, vamos aproveitar, né? Bom, o programa chega ao fim, gente, a gente vai falando aqui, o programa vai passando, é tão gostoso estar com vocês, e é tão gostoso falar de espiritualidade, perdão, é tão bom falar de espiritualidade que a gente vai falando e o tempo vai passando. Agradeço de coração que esse domingo seja repleto de muita alegria na sua vida e na vida dos seus familiares, tá bom? Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve nossa mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.